Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria e sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no tempo, para 1929, o Natal da família Lawson. O que era para ser um típico dia 25 de dezembro, com a família se preparando para receber os amigos na noite de Natal, se transformou num dos maiores massacres que já aconteceu na época de Natal. Será que é possível entender a mente humana? Charles Lawson nasceu em maio de 1886, numa família simples na comunidade de Lawsonville. Em 1911, Charles se casou com Fanny Mering e tiveram 8 filhos. Só que William, o terceiro filho deles, teve uma pneumonia e acabou falecendo em 1920. Então a família era formada pelo casal, o Charles e a Fanny, e os 7 filhos. Desde que o Charles se casou, ele trabalhava como meeiro em uma fazenda. Meeiro é quem trabalha na fazenda de uma outra pessoa, cuidando de todo o trabalho ali. E o dono das terras reparte com o meeiro a venda da produção e também da casa para o meeiro morar com a família. E às vezes ainda cede uma parte pequena da fazenda para o meeiro ter o seu cultivo particular e a sua própria produção. E assim, o Charles conseguiu fazer algumas economias, juntou um bom dinheirinho e em 1927 ele comprou sua própria fazenda na cidade americana de Stokes County, na Carolina do Norte. E a partir daí ele começou sua própria plantação de tabaco. E por 2 anos a família Lawson viveu muito bem na fazenda deles. Eram muitos filhos, todos ajudavam, até que no dia 25 de dezembro, o Natal de 1929, Charles decidiu que sua família merecia roupas novas para passar o Natal. Ele levou todos eles até a cidade, comprou roupas novas e caras para todos e resolveu tirar uma foto com toda a família reunida e muito bem vestida. Vale lembrar, gente, que nessa época, 1929, não era comum tirar retrato, né? Como se dizia na época. Uma foto era muito cara e os Lawsons, apesar de serem bem conhecidos na região, de terem sua própria fazenda, eles não eram nada ricos assim. Mas mesmo desse jeito, Charles foi e tirou a foto com a família completa. Essa foto, mais tarde, talvez indicaria uma pista para esse caso. Mas vamos lá seguindo para a gente entender melhor isso. Esse foi o último passeio da família reunida, as últimas roupas da família e a primeira e a última foto da família Lawson. Quando eles chegaram em casa, cada um voltou a seus afazeres, né, para os preparativos daquela noite de Natal, mas não demorou muito para a tragédia começar. Bom, as 2 irmãs, Carrie, de 12 anos, e Maybelle, de 7, avisaram os pais que iriam até a casa do tio que ficava ali perto. Quando elas estavam saindo, Charlie chamou as filhas no celeiro e simplesmente atirou nas 2 com uma espingarda. E para garantir que elas estavam sem vida, ele bateu na cabeça das meninas com a base dessa arma. Charles deixou os corpos das filhas ali mesmo, no celeiro, e foi em direção à casa. A sua esposa Fanny estava na varanda quando ela levou o tiro fatal do marido. Ela não teve nem tempo de perguntar, de se defender, nada. A filha Marie, de 17 anos, estava na cozinha fazendo um bolo para aquela noite de Natal quando ela ouviu o tiro. Ela saiu gritando para os 2 irmãos menores que estavam na sala, o James, de 4 anos, e o Raymond, de 2, para eles se esconderem. Charles entrou na casa, atirou em Marie, encontrou os 2 filhos e atirou neles também. Depois disso, Charles subiu até o quarto e espancou a bebezinha Mary Lou, de 4 meses, que estava no berço. Charles tirou a vida dos 4 filhos ali mesmo, na casa. Arthur, o filho mais velho, de 19 anos, foi o único filho que sobreviveu. Existem 2 teorias sobre isso. Primeira é que, com medo que o filho atrapalhasse o seu plano, porque Arthur já era adulto, alto e forte, o Charles deu um jeito de tirar o filho da fazenda, pedindo para ele ir junto com o tio Marion até a cidade para comprar cartuchos para a espingarda. E a outra teoria é que, por algum motivo, não se sabe qual, ele quis proteger
proteger esse único filho. Depois de Charles tirar a vida de praticamente toda a sua família, ele foi para a floresta próxima ali da fazenda. Bom, o Arthur, né, o filho de 19 anos que tinha ido à cidade, voltou para casa e encontrou aquela cena horrível já ali na varanda da casa. Ele voltou para a cidade e avisou a polícia. Os policiais voltaram com ele para a fazenda. Eles encontraram todos os corpos com os braços cruzados e com pedras embaixo das cabeças como se fossem travesseiros. Os policiais começaram a vasculhar toda a fazenda e encontraram os dois corpos das irmãs no celeiro. E enquanto eles estavam ali procurando pela fazenda, eles ouviram um tiro vindo da floresta. Eles foram até o local e encontraram o corpo de Charles, que tirou sua própria vida. Junto ao corpo, eles encontraram várias cartas dos pais de Charles e também várias pegadas em voltas de uma árvore, o que sugere que Charles ficou andando em círculos por algum tempo antes do tiro fatal. Não se sabe o motivo que levou Charles Lawson a tirar a vida de toda a sua família. O único que poderia responder todas essas dúvidas era o próprio Charles. Mas existem algumas versões sobre esse caso. A primeira é que Charles, ainda jovem, sofreu um acidente e bateu a cabeça. E esse trauma na cabeça fez com que anos depois, em 1929, Charles tivesse algum distúrbio mental, algum transtorno e cometesse essas atrocidades contra sua própria família. A outra versão surgiu muitos anos depois. Dizem que a filha Marie, de 17 anos, estava grávida do pai, o Charles, e por isso ele tirou a vida de toda a família, inclusive a dele, porque ele não conseguiria lidar com a vergonha, com a situação que ele mesmo teria que enfrentar caso as pessoas descobrissem o que ele fez. E outra versão, talvez a mais concreta, é que a filha Marie, dias antes do Natal, contou para sua amiga Ella May que estava grávida de seu pai e que sua mãe ficou sabendo e ela estava muito perturbada e magoada com tudo aquilo. E isso seria uma grande humilhação. Então Charles tirou a vida de toda a família para evitar que eles passassem por essa vergonha. E para reforçar essa hipótese, Hugh Hampton, um amigo da família, disse que sabia que a família Lawson vinha passando por problemas pessoais muito sérios, mas que ele não sabia maiores detalhes sobre isso. Realmente, a versão mais provável é a que o pai engravidou a filha, até mesmo porque já nos anos 90, a sobrinha de Charles, Stella Lawson, filha de Marion Lawson, irmão de Charles, disse que ouviu no funeral da família duas tias conversando sobre a Fanny, a esposa de Charles, sobre ela saber ou não sobre a filha Marie e o marido Charles. E como eu falei para vocês no começo, a foto se tornou uma provável evidência de que o crime foi premeditado por Charles, porque apesar de que naquela época as pessoas não riam para tirar foto, eram mais sérios, a família Lawson parecia não estar gostando nada daquela foto, especialmente a mãe e a filha Marie. Depois do funeral da família, Marion Lawson, o irmão do Charles, colocou uma cerca na fazenda, dizendo que era para isolar e proteger o local. Só que isso acabou atraindo muitos curiosos para o local. Então o Marion viu ali uma forma de ganhar dinheiro e transformou o lugar em atração turística. E aí ele passou a cobrar das pessoas para visitarem o local. Ele mantinha tudo no lugar, igualzinho ao dia do massacre. Nunca limparam a casa. Até o bolo que a Marie estava fazendo na hora que o Charles entrou na casa ficou preservado por algum tempo dentro de uma vasilha de vidro e depois foi colocado no modelo igual o do bolo. Bizarro demais isso, né? Essa foi a forma horrível que o irmão de Charles encontrou para ganhar dinheiro. E muitas pessoas vinham de vários lugares e de lugares longe para visitar a fazenda dos Lawsons. E a maioria dos visitantes, quando chegavam no lugar, diziam que sentiam uma sensação de tristeza e de medo ali, como se o lugar tivesse uma força estranha por ali. Nos anos 70, a fazenda foi demolida e eles aproveitaram o assoalho da casa para fazer uma ponte que atravessava um rio que tinha ali dentro da fazenda. E por muito tempo,
Ainda podia se ver o sangue no assoalho quando se atravessava essa ponte. E mesmo depois da casa ter sido demolida, muitos curiosos ainda iam no local para conhecer, principalmente em busca de algum sinal paranormal. E alguns diziam que o lugar era assombrado, que ouviam barulho de crianças. Enfim, que os espíritos dos Lawsons estavam pelo lugar. Os Lawsons foram enterrados numa vala, numa cidade vizinha, cada um em um caixão. Só a bebê Mary Lou foi enterrada no mesmo caixão junto com a sua mãe. E os religiosos da região diziam que essa vala não estava num solo sagrado, e por isso que muitos acreditavam que os espíritos da família Lawson não conseguiam encontrar a paz. O Arthur Lawson, o único filho sobrevivente, morreu aos 33 anos num acidente de carro. Ao longo dos anos, foram feitos vários documentários, filmes, até músicas sobre o caso da família Lawson. Foi um caso que chocou na época e choca até hoje. Esse massacre todo nada justifica o que o Charles Lawson fez. Que tipo de pessoa abusa da própria filha, a engravida e depois tira a vida de toda a família? Talvez Charles não pudesse suportar que os outros descobrissem que ele havia abusado da sua própria filha e a tivesse engravidado. E tirando a vida de toda a família, na cabeça dele resolveria todo o problema. Mas por que ele deixou o filho? Claro que estamos falando de um caso que aconteceu em 1929, que não existia tratamento médico, tratamento psiquiátrico, nada. Então era difícil de chegar a um diagnóstico. Charles poderia ser uma pessoa doente, um louco ou simplesmente uma pessoa má. Eu não consigo ver motivo nenhum para tamanha crueldade. Ao longo de todos esses anos, muitos questionaram o porquê do retrato da família Lawson. E como a gente já falou, a fisionomia da Fanny e da Marie, a mãe e a filha, talvez mostre alguma coisa a mais do que se poderia pensar. Como dizem, às vezes, uma imagem vale muito mais que 1000 palavras. O que vocês acham? Por que vocês acham que Charles fez questão de tirar o retrato? Comentem aqui comigo. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Obrigada pela companhia de vocês e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijos!